Oi, aqui é a Dê. E eu tô com a impressão que eu tô com a cara torta hoje. Não sei. Acho que é o cílio postiço que eu tô usando. Mas enfim, deu pra eu gravar esse vlog hoje, que eu tava querendo gravar faz tempo. Tô com ele entalado na minha garganta faz um tempo. E eu tenho certeza que eu não vou conseguir falar tudo o que eu queria, porque com certeza eu vou esquecer alguma coisa e, enfim, qualquer coisa eu faço outro vídeo depois, mas vamos ao que interessa. Então, o vídeo de hoje é sobre... é a verdade sobre as bonecas humanas, porque a maioria das coisas que você vê por aí é mentira, inclusive sobre mim. Então, eu vou dar aqui vários exemplos das bonecas humanas mais famosas que tem hoje. E vou colocar eu no meio delas, porque sou eu que tô fazendo vídeo, então eu achei, no mínimo, justo colocar que eu também sou uma fraude. Mais ou menos isso. Então, vamos lá, vamos começar. Aí, assim, esse primeiro exemplo dá pra ver claramente a diferença entre uma foto tirada por um fotógrafo e como eu sou na TV. Eu escolhi as minhas aparições na TV pra ter certeza que as fotos não foram editadas, tipo, que eu não tô dando exemplo falso pra vocês. Então, essa primeira imagem ali que eu tô de dreads e com a cara toda embaçada, foi uns fotógrafos que tiraram, que eu fiz um trabalho com eles. Aliás, eu nem gosto de falar muito disso, que eu tenho muita raiva desse dia. Porque olha só o que fizeram com a minha cara. Tá vendo essa lente? É a mesma da foto do lado. Olha o tamanho que eles aumentaram essa lente, gente. A lente já é grande, não precisava ter aumentado, sabe? Nem parece a mesma lente. Olha o que fizeram. Olha esse nariz não é meu. E aí, assim, essa imagem chega pras pessoas, essas fotos foram parar em muitos blogs do Brasil inteiro. E elas vão achar que isso dali sou eu, mas não sou. Esse nariz ali é mentira, é edição, eu não tenho essa cara ali, dá pra ver. E eu não quero que as pessoas se inspirem numa mentira. Isso dali não é possível de você alcançar. Aqui nessa próxima foto, mais uma comparação entre outro ensaio que eu fiz com esses mesmos fotógrafos e um print que eu tirei da minha reportagem lá na TV. Novamente, olha esse nariz, cara. Olha a diferença de um nariz pro outro. Tá vendo? A ponta não é minha. Olha o tamanho da lente. Olha o que fizeram com os meus olhos, cara. Tipo, isso dali é impossível. Não é assim que se faz. Não é assim que fica a maquiagem da pessoa. Ela fica como tá na TV ali, ó. É assim que é o resultado. Não esse da imagem que eles estão tentando vender minha. Essa última foto minha, então, cara, olha o quão eu tô deformada. Olha o tamanho desse olho. Olha o nariz, gente. De novo, esse nariz. O que tem de errado no meu nariz pra ter que diminuir tanto assim, sabe? Essas fotos estavam tentando ser vendidas pra gerar polêmica, pra ter mais acesso. Não sou responsável pela edição dessas fotos, senão não teria feito isso com a minha própria cara. E isso acontece com muita gente. Eu vou dar um exemplo aqui das outras bonecas, porque eu também acho que não seja culpa delas. Inclusive, eu acho que eu vou legendar esse vídeo em inglês pra elas não acharem que eu tô falando mal delas, né? Que eu vou botar fotos comparando também. Pra elas poderem entender que eu sei que não é culpa delas. Tipo, pode ser a mesma coisa que aconteceu comigo. Os fotógrafos tentando polemizar, tentando vender uma imagem mais absurda, mais surreal, mais impossível mesmo. Porque é impossível de você conseguir esse look sem edição na sua cara inteira. Então, vamos lá para a próxima imagem. Essa, eu acredito que assim como eu, a Anastasia também foi vítima de edição pesada para poder vender a imagem dela melhor. Eu acho que as pessoas Eu acho que as pessoas responsáveis por essa imagem dela, essa primeira foto ali dela com o olho gigante, estavam tentando polemizar as fotos dela e assim ganharem fama em cima dela, como mais ou menos aconteceu comigo. Então, fizeram isso com a cara dela. Olha esse olho. Não existe lente desse tamanho, cara. A esclera, que é a lente que cobre o olho inteiro, que é toda preta, agora tem algumas com cores, talvez chegue perto desse resultado. Porque não existe lente desse tamanho, a não ser a esclera. Na foto que eu tô comparando, dá pra ver como fica a maquiagem dela, normal. A foto do lado é ela na TV. Eu peguei essa imagem da TV. Olha só como fica bonita a maquiagem dela sem essa edição toda, tá vendo? Não precisa aumentar o olho dela mais, já tá grande, já tá bem bonito assim. Só que não, eles vão lá e aumentam pra, sei lá. Aí aqui, olha o corpo dela, olha o que fizeram com o corpo dela, tá vendo? Ela já é super magra. Não precisava. Ela tá linda já na primeira foto, pra quê? Olha o queixo dela que fizeram, sabe? Pra quê, cara? Ai, não, olha. Daí, tipo, as pessoas veem essa segunda imagem e tentam ser isso. E nunca vão conseguir ser isso. Porque isso não existe, isso é edição. Isso não existe. Olha aqui que linda que ela é, uma foto com a amiga dela, sem aquela edição toda. Ela já parece uma boneca sem edição, não precisava. Essa daqui, na verdade, eu não sei até que ponto ela é responsável pelas coisas dela também. Há boatos que ela edita até os vídeos. Ou a equipe dela edita até os vídeos dela, eu não sei. Só sei que essa imagem eu achei comparando muito bem o tamanho dos olhos dela nas edições e como ela é normal. E tipo, olha só. Olha essa outra aqui, cara, que absurdo. Tipo, simplesmente não tem como você atingir isso se você não se editar. Essa outra aqui é outra boneca humana super famosa. Olha o nariz, cara, olha tudo. E tipo, ela fala que ela não fez plástica. Então, além do silicone, se eu não me engano.
Então esse nariz é edição, ou é plástica, ou sei lá, eu sei que tem alguma coisa de errado com essas fotos. Olha essas são várias comparando. Se ela não fez plástica, ela é editada. E você não vai conseguir ficar igual a ela. Porque essa imagem de cima não existe. Desculpa, mas o nariz da pessoa não muda assim, sem plástica ou sem edição. Aqui, a boneca humana mais famosa do mundo, a Valéria. Olha o corpo dela. O corpo da primeira foto você consegue alcançar. Se você cuidar dele, se você fazer exercício, tudo, você consegue ficar magrinha desse jeito. Mas o segundo corpo não. Não tem como. Só isso. Parece que ela até ficou mais alta. Tipo, não existe, não dá. Aqui de novo, nariz, formato dos olhos, formato do queixo. Nem tenho comentários muitos pra fazer sobre isso. Essa outra, uma boneca humana não tão famosa. É a mesma roupa, cara. E tipo, ela mesma fala que ela não usa corset, não faz tie lacing. Como que esse corpo mudou tanto, sabe? Sei lá. Aqui, a mesma pessoa. Ela na TV, ela numa fotografia. Entende? Então, assim... O que acontece quando você se espelha nessas fotos editadas? Você vai ficar frustrada, porque você não vai ficar igual a elas. Aqui, uma imagem da Vênus, outra boneca humana super famosa no mundo. Isso é real. O tamanho desses olhos é real. Esse formato de rosto, esse nariz, isso daqui é real. Aí, assim, a primeira vez que eu fui na TV, eles tiraram umas fotos horríveis minhas. Eu tava super cansada, eu tava daquele jeito já, usando lente, cílio e maquiagem inteira há tipo umas 12 horas. Eu nem podia estar tanto tempo de lente assim. Eles foram me fotografar. Até tem um vídeo que eu fiz usando essas fotos, tipo, as minhas piores fotos, porque eu achei essas fotos horríveis. E, sei lá, achei engraçado colocar as fotos que eu me acho feia na internet. Essas imagens ali minhas, elas estão em tudo que é blog do Brasil também. Apesar de eu estar horrível nelas e eu saber que eu não sou tão feia assim, eu fui ver os comentários das fotos e, cara, eu fui massacrada, entendeu? As pessoas falavam assim, ah, cada um tem a boneca humana que merece, tipo... Cada país tem a boneca humana que merece, como se eu fosse menos que as outras, entende? Também, olha só as imagens que eles veem, cara. Essas imagens ali que chegam pras pessoas. As imagens de pessoas que simplesmente não existem, que são frutos de um Photoshop, sabe? E eu comecei a sentir aquela pressão em mim, tipo, meu, olha o tamanho do nariz dela. Boneca humana não tem um nariz desse tamanho, não sei o que, e colava uma foto da Anastasia com o narizinho assim. E aí tá, tipo, tá, passou, comentários à parte, eu sempre sou xingada mesmo. Passou e tal. Aí teve esse negócio dos fotógrafos, que deixaram meu nariz minúsculo. E daqui a pouco eu comecei, tipo, o meu subconsciente foi absorvendo aquilo ali. E eu comecei a achar que meu nariz era grande, tá? Tipo, tentei de tudo que a gente fazer contorno, não conseguia fazer. Hoje eu tentei de novo, não sei se deu certo de fazer o contorno. Pra diminuir meu nariz, eu cogitei fazer plástica, rinoplastia, pra diminuir meu nariz. Tipo, olha como meu nariz é. Ah, tem um piercing aqui dentro, inclusive. Assim, meu nariz não é grande. Meu nariz não tem nada de errado com ele. Por que eu tô querendo mudar ele? Eu nunca quis mudar o meu nariz. Só que aí, por causa dessa palhaçada toda, eu resolvi... Passou pela minha cabeça fazer uma rinoplastia. E eu nunca tinha pensado nisso. Porque assim, eu já tenho uma plástica. Eu fiz nas orelhas há muito tempo atrás. E aquilo sempre tinha me incomodado, sabe? Então eu tava certeza absoluta que eu queria fazer essa plástica. Mas o meu nariz, ele nunca tinha me perturbado, nunca. E ele do nada começou a me incomodar. É por isso que as pessoas se ferram depois de fazer tanta plástica. Porque tem gente que faz uma em cima da outra e nunca tá feliz com o resultado. É óbvio, elas fazem por impulso. Imagina só se eu não tivesse pensado muito bem. Eu teria já mudado meu nariz, cara. E com certeza eu ia me arrepender, porque eu gosto do meu nariz. Só que eu comecei a ficar paranoica por causa dessas porra dessas fotos que são uma mentira. Aí eu fui olhar as fotos de verdade pra ver como essas pessoas são. E elas têm uns narizes normais. A Anastasia tem um nariz completamente normal. Ela muda a forma dele com maquiagem porque ela é super talentosa com isso. E só isso, o nariz dela é normal. O nariz da Valéria é ou era, não sei mais. Eu acho que ela fez plástica sim. Mas tipo, o nariz dela também é normal. A Angélica lá, a loira, ela também tem um nariz normal. As pessoas têm narizes normais, eu não sei porque eu tava brava com o meu. Então eu fiquei pensando como isso deve ser ruim para as outras pessoas. Porque assim, atualmente eu tenho bastante segurança da minha imagem. Eu vejo a minha cara e eu gosto dela. Algumas pessoas não. Tem gente que tem que trabalhar a autoestima muito mais para poder se sentir bonito. E não tem nada de errado com isso. Cada um com a sua autoestima, sabe? E as pessoas talvez estejam se inspirando em coisas que elas nunca vão alcançar. E isso é horrível. É que nem... Você vê as capas de revista, aquelas atrizes super editadas. Tem até uma Playboy que a guria saiu sem umbigo. E aí, por coincidência, na mesma capa tem emagreça 10 quilos em um mês. É a mesma coisa, é a mesma frustração. Você não vai ficar igual a ela.
Você não vai ficar com aquela barriga não existe, entendeu? E eu acho isso horrível, eu acho que isso acaba com a nossa vida, porque tem uma autoestima baixa, porque você tenta, e você nunca vai ficar igual como você quer. É muito ruim, é frustrante. As pessoas que estão me assistindo agora, bonecas humanas ou não, se inspirem em pessoas reais. Se inspirem em pessoas que existem, não em frutos de computador, porque senão você nunca vai ser aquilo. E assim, sobre plástica, eu acho que, se você se incomoda com uma coisa de verdade, não por uma moda, não por um visual que talvez você enjoe, você deve fazer mesmo, cara. Que nem quando eu fiz a minha, faria tudo de novo. Era um troço que me incomodava muito. Daí eu fui lá e fiz e resolveu. Se você quer fazer 1, 2, 3, 5 plásticas, faz. Mas pensa bem. Pensa bem o motivo de você estar querendo fazer isso. Porque às vezes esse motivo pode ser uma besteira. Porque nem com plásticas vai ficar com os olhos da Anastasia nessa foto aqui. Então é isso. Eu acho que não é culpa delas, é os fotógrafos, é a mídia, são... Enfim, esse é um trabalho para algumas, deve ter algumas ali que são modelos profissionais e elas não ficam encarregadas da edição das fotos. E tipo, eu faço parte de alguns grupos, nem, na verdade, até comecei a sair de alguns, porque as meninas estão achando que é normal você editar sua cara inteira pra ficar mais parecida com uma boneca. Só que assim, tá, na foto você tá parecida com a boneca, mas na vida real você não tá. Qual que é a graça disso? Qual que é o mérito disso? Pra você receber elogio nas suas fotos, pra você gostar da sua foto e não gostar do que você vê no espelho? Você vai achar, pô, você tão bonita em foto, aí no espelho você não vai gostar, porque você tá fazendo essa paranoia já. Cuidado, cara. Você vai acabar odiando seu nariz de verdade. Eu tô tentando mais proteger quem tá entrando nesse mundo pra você ter inspiração correta. E não uma inspiração que vai te deixar frustrada. Eu não quero ninguém frustrado, cara. Eu não quero ninguém pensando que o nariz dela é feio. Isso é ruim. Não quero que vocês passem isso. Então, sei lá, se inspira nas pessoas certas. Tem várias bonecas aqui do Brasil que não editam a cara delas. Eu sou uma, inclusive. Posso não ser a melhor? Posso, mas pelo menos as minhas fotos são de verdade. Eu ia falar muito mais, na verdade. Eu ia falar porque eu parei de ir na TV, porque eu me estressei demais com algumas coisas da TV. Podem ver que eu sumi da TV, nunca mais fui, recusei em alguns programas. Simplesmente, eu tenho, acho que, eu fui pra TV umas 7 vezes, 8. E eu coloquei no meu canal só umas 3, 4. As outras eu nem coloquei, algumas por falta de tempo, outras porque eu achei desprezível, assim. A TV tá, sabe, fez uma coisa estúpida comigo. E aí talvez eu faça um vídeo falando só sobre isso. Então é isso, o vlog de hoje foi esse. Oi, mãe. Ah, tá certo. Já já eles me mandaram, sim. Já já eu entro lá. Pago, aham. Eu acho que eu vou mais tarde só. Tchau, até depois. Tchau. É isso, eu espero que tenham achado legal a volta do vlog. Só que eu tô devendo alguns outros vídeos ainda, mas esse eu achei que era mais legal. Sei lá, esse tema é legal, nunca vi ninguém falando sobre isso em vídeo. Então, é isso aí.